Ok, então, jurados, vamos lá, a gente retoma aqui a sessão de julgamento, conforme anunciado, a defesa também tem o prazo total à disposição de 1h30. Doutor Vitor, para a Defensoria Pública, o senhor tem a palavra, fique à vontade. Obrigado, Excelência. Defensoria Pública, cumprimento a Vossa Excelência, doutor Tiago, com o qual a gente trabalha aqui já há bastante tempo e não concordamos com tudo, mas na medida do possível a gente tem um diálogo muito bom. Parabenizo o magistrado aí pelos trabalhos, pela celeridade também no processo e sempre que a gente faz algum pedido sempre ouvido, que já é um grande começo. Então, cumprimento Vossa Excelência na data de hoje e esse início de júri, essa primeira quinzena, cumprimento também os servidores aqui que estão aqui hoje, a Fátima, a Tami, Álvaro. Cumprimento o doutor Lucas e o doutor Renato pela acusação aqui hoje. Também agradecendo aí os cumprimentos e elogiando o trabalho de Vossas Excelências na defesa da sociedade, e no caso das vítimas aqui. Cumprimento o Gustavo, que está aqui fazendo a defesa comigo, que é estagiário da Defensoria Pública. E cumprimento também a família e todo mundo que está assistindo aqui o júri na data de hoje. Boa noite já, para todo mundo. Deixa eu ir. Senhores jurados, meu nome é Vitor, sou defensor público do Estado do Paraná há já um bom tempo já, sou defensor quase há 10 anos. A Defensoria Pública faz a defesa das pessoas que não podem contratar um advogado. Então, elas não têm recursos para contratar advogado, então a defesa é feita pela Defensoria Pública. Quem escolheu isso? A Constituição Federal. Então, o nosso Constituinte, em 1988, falou, olha, as pessoas pobres que não têm direito à defesa, não têm como contratar uma defesa paga por um escritório, por um advogado qualificado, vai ser defendido pela Defensoria Pública. No caso do Luiz Felipe Messias, a gente atuou nesse processo na primeira fase, foi até eu que fiz a primeira fase. Tive a oportunidade de conversar com ele, ele disse para mim que queria vir aqui presencialmente. No primeiro momento, o doutor Tiago até autorizou a presença dele por videoconferência, a gente fez um recurso, o tribunal falou que ele tinha que vir, e na data de hoje, infelizmente, ele não veio, mas logo eu falo sobre essa questão. Mas também isso não é um demérito, a pessoa não precisa vir estar aqui, ela pode estar aqui, é um direito dela, ninguém é obrigado a estar no seu julgamento. É importante, porque eu acho que é importante vocês ouvirem da voz dele o que aconteceu, como foi essa dinâmica. Também digo que a Defensoria Pública é uma instituição nova no Estado do Paraná. Nós somos criados em 2012, na época do governador Roberto Richa, e esse governador só criou a instituição porque o Supremo determinou, então ainda somos uma instituição nova, somos só apenas 100 defensores para o Estado todo, não atendemos em várias comarcas, infelizmente, mas nós estamos expandindo. Agora tivemos uma nomeação de 40 colegas novos, e dizer também que a pessoa que é defendida pela Defensoria Pública não é um cliente da Defensoria Pública. Então ela não chega e fala assim, olha, eu quero que você faça essa tese. A gente tem uma liberdade funcional para atuar da maneira que a gente entende. No caso do Luiz Felipe, eu verifiquei aqui as provas, analisei. O processo do Luiz Felipe tem mais de 500 páginas ao total aqui. Foi feita uma investigação relativamente razoável. Ele foi preso na época da investigação, ele está preso até a data de hoje, ou seja, vamos dizer aqui que ele está preso há mais de 2 anos, quase 2 anos. E foi feita a investigação, o delegado ouviu as testemunhas, o doutor Lucas colocou aqui bem explicadinho para vocês, que tem as imagens, tem as câmeras. Então, nesse primeiro ponto, vai ser questionado aos senhores jurados se o Luiz Felipe ele participou desse crime. Se esse crime ocorreu e se foi o Luiz. Nesse ponto, a Defensoria Pública não tem nada a se opor. Porque, assim, há provas, foi feita a investigação, ele confessa o crime. Daqui a pouco eu vou passar o trecho que ele confessou, porque o doutor Lucas e o doutor Renato não passaram, mas eu acho importante passar, até para vocês saberem que ele confessa o crime. Ele confessa de uma maneira. Mas também é importante dizer o seguinte, que a prova mais robusta do crime é justamente a confissão dele. Porque a confissão dele é a prova de quem estava lá, diz como foi e só. Porque pela perícia, pelos outros elementos do processo, a gente não consegue tirar muitos detalhes. A gente até ouviu hoje as testemunhas, a Júlia, a dona Heralda, falando assim, olha, eu acho que foi assim, mas assim, achar é uma coisa. Provar e ser daquela maneira é outra. Então, o trabalho da Defensoria Pública hoje é justamente trabalhar com a questão da dinâmica do fato e principalmente a questão da qualificadora. Por quê, senhores jurados? Para começar, queria que os senhores jurados abrissem aí página movimento 43.1,
Deixa eu só abrir aqui para falar a página para vocês. Página 119 do processo. Nessa página aqui, o Ministério Público, gente, como a Defensoria Pública, é formado por vários membros, tá? Então hoje está o Dr. Lucas, amanhã tem um outro promotor. E na época que foi denunciado esse processo, no caso, a promotora era a doutora Marcela Marinho Rodrigues. Foi uma promotora que trabalhou muito tempo aqui no júri, né? E na época, o que ela fez? Ela já sabia, ela já tinha ouvido os depoimentos da delegacia, ela já sabia que o senhor Onírio tinha um problema cardíaco, ela já entendia que ele era um cara mais velho, né? No caso, não chega a ser idoso, porque ele tinha 58 anos, mas ele já tinha uma certa idade, já era aposentado. Isso tudo já era de conhecimento da doutora Marcela. O que a doutora Marcela fez? Ela, lá na data de 20 de janeiro de 2022, ela apresenta a denúncia, que é a primeira peça do processo, inicia-se o processo, né? E nessa peça, ela diz o seguinte, que basicamente que o Luiz Felipe matou a vítima Onírio, conforme as lesões do laudo de necrópsia, né, que foram sua causa efetiva da morte. E, por fim, ela fala, verifica-se que o denunciado praticou o crime prevalecendo-se das relações de coabitação. Eis que a vítima era seu companheiro e conviviam sob o mesmo teto. Ou seja, ela não colocou aqui nesse primeiro momento o quê? A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Então, o trabalho da Defensoria Pública hoje, basicamente, a tese nossa é dizer o seguinte, a tese, os senhores jurados vieram aqui com qual propósito? Vocês têm um compromisso. Não é com a vítima. Não é com a família da vítima. Não é com a sociedade. O compromisso de vocês é com o Luiz Felipe, que não está aqui hoje. Vocês têm o compromisso de dar um julgamento justo a ele. Então, assim, por conta disso, eu estou falando o seguinte. Lá, quando ele foi denunciado, a polícia e o Ministério Público já sabiam que o senhor Onírio era cardiopata. Já sabiam que ele tinha sido internado, já sabia que ele já estava se recuperando, já sabia tudo disso. Mas não colocou isso aqui na denúncia. Por que não colocou? Porque entendeu que não tinha prova suficiente. Quando foi feita a audiência de instrução de julgamento, a gente ouviu basicamente as mesmas testemunhas que estão aqui hoje, teve algumas a mais, né? Mas foi basicamente as mesmas testemunhas. E aí foi perguntado hoje, inclusive, para a Júlia, né? E eu queria passar esse depoimento dela lá atrás, porque a primeira pergunta que eu coloco para os jurados é o seguinte, qual é a doença do senhor Onírio? Hoje foi perguntada para a dona Heralda aqui. Dona Heralda, qual é o problema que seu irmão teve que ele foi internado? Qual foi o problema que ele teve depois? Ele é cardiopata. Tá. E o que mais? Como é que eu sei quais são as doenças que a pessoa tem? Tem duas fontes de informação. Ou eu junto o prontuário do médico dele aqui, da internação, um laudo do médico explicando, ó, o senhor Onírio é doente, é diabético, é hipertenso, teve pneumonia, ou eu faço o quê? Chamo o médico aqui para depor. Não foi nem juntado o prontuário, não foi nem chamado os médicos do senhor Onírio para a gente saber que grau e que tipo de doença ele tinha. Por que eu estou dizendo isso, gente? Isso aqui é muito importante. Porque a qualificadora que é colocada pela denúncia, na segunda denúncia, né, houve um aditamento aí pela doutora Ticiane, ela diz o seguinte, eu faço questão de ler até para facilitar o entendimento de vossas excelências. Para falar a verdade, me empresta aqui o requisito. Para falar a verdade, é a própria pergunta que vocês vão responder. O crime se deu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida que o réu se aproveitou da condição de vulnerabilidade da vítima, que padecia de cardiopatia, encontrando-se debilitado e ainda depositou contra sua boca um pano. Hoje foi dito meia, teve gente que falou toalha, cerceando qualquer pedido de socorro. Então, assim, a pergunta é, em primeiro lugar, o senhor Onírio era uma pessoa vulnerável? Se era vulnerável, por qual motivo? Ah, porque ele era doente, tá bom. Mas qual era a doença dele? Não sei. Foi perguntar para a dona Heralda e para a Júlia, que era a sobrinha dele. Qual era a doença dele? Não sei. E aí, então, pode colocar para a gente aí, por favor, no movimento 243.2, minuto 35. Por que eu disse isso? Porque hoje eu perguntei para a Júlia qual era a doença que ele tinha. Ela falou problema no coração. Mas lá na audiência da primeira fase, ela fala que ele também teve pneumonia. Isso. Aí, minuto 35.54. Não tinha funcionamento. De forma alguma. Eu sei que ele foi fazer um exame, teve um derrame, voltou desse exame, estava na UTI, recobrou a consciência, teve outro derrame.
Na UTI, ele estava esperando para. Aí, nesse momento, ele estava consciente. Na UTI, ele teve outro derrame, foi direto para o centro cirúrgico. Na volta, ele estava inconsciente, teve septicemia, teve pneumonia grave. Tanto que eles não conseguiam tratar o coração por conta de todas as doenças que estavam em volta desse período. Então, eles tiveram que estancar. Por isso a saída da família tantas vezes, porque não sabia, assim, o antibiótico não melhorava. E aí, a pergunta que eu falo é a seguinte: como é que eu vou saber qual era a doença que eu tinha? Cadê o prontuário? A vítima contratou um advogado, que é o Dr. Renato, o Ministério Público também sabia dessa informação, existe poder de requisição, a família pode pegar o prontuário e pode juntar no processo. E aí, por que eu digo isso? Porque fica muito difícil para a defesa falar assim, ó, o problema dele era pneumonia. Não, o problema dele era o derrame. Não, o problema dele era que ele era hipertenso ou diabético. Por quê? Porque como é que eu vou contestar essa informação se não está no processo? E detalhe, tudo isso da doença dele é para a gente falar o quê? Ele tinha uma debilidade, tá? Debilidade é subjetivo. Tem gente que tem debilidade para correr, porque não pode respirar. Tem gente que tem debilidade para fazer força. Tem gente que tem debilidade porque não consegue dormir. Então, várias formas de debilidade. Então, a debilidade ela é subjetiva. E aí, senhores jurados, a Defensoria Pública entende aqui que isso é muito pouco objetivo. A gente não tem nem como contestar e falar assim, tá, tudo bem. Por exemplo, eu tenho um tio que é cardiopata, mas ele faz corrida, ele faz maratona. Por quê? Porque o médico liberou ele, né? E aí a Defensoria Pública fez junção, então, pode colocar pra gente, de alguns vídeos de médicos que falam o seguinte: não significa que a pessoa é cardiopata, que ela tem dificuldade para fazer o quê? Exercício físico ou para fazer qualquer outra atividade da vida dela. Né? A gente tem uma jurada aqui que é nutricionista, né, da área de saúde, então assim, não significa que a pessoa é doente que ela é vulnerável. Não significa que a pessoa é doente que ela não consegue se defender. São coisas completamente diferentes. Né? E do YouTube, isso. E aí vou colocar, é bem rapidinho, só para vocês verem aí a opinião de um médico, né, porque eu não sou médico, mas a opinião de um especialista da área, que é um cardiologista. Saúde. Minuto do coração. Doutor Calil. A vida volta ao normal após o infarto, com todas as atividades normais? Ou seja, você pode voltar à sua vida normal após o infarto? Na grande maioria, sim, você está vivo, porque o infarto mata. Há uma incidência altíssima de morte por doença cardiovascular, como todos nós sabemos. Mas o importante é colocar para vocês o otimismo. Se você infarta e foi tratado, dependendo do grau de comprometimento do músculo do coração, você vai ter que ter alguns cuidados, porém a sua vida vai voltar ao normal? Sim, sempre vai voltar ao normal. Com orientação médica, dependendo, de novo, do tipo ou de quanto o seu músculo do coração foi prejudicado. Obviamente, ao extremo, os infartos grandes, que comprometem grande parte do músculo do coração, ou seja, parte do seu coração foi perdido, desenvolvem quadros de insuficiência cardíaca, que você tem falta de ar, aos mínimos esforços, não consegue caminhar, tem medicação para isso, tem tratamentos para isso. Mas você vai voltar à sua vida normal, sim, sempre com orientação do seu médico. E se você teve um infarto do miocárdio, ou se foi submetido a uma desobstrução na artéria do coração, que é chamada angioplastia, ou se foi submetido a uma cirurgia cardíaca, ou cirurgias outras cardíacas, o exercício é fundamental para a recuperação. Então, a reabilitação pós-evento cardiovascular é extremamente importante. Então, após cirurgia cardíaca, o exercício é fundamental para a sua recuperação. Assim como pós-infarto, pós-angioplastia, é importantíssimo o exercício físico, porque ele claramente, comprovadamente, por vários estudos científicos, reduz as chances de você voltar a infartar ou de voltar a ser reoperado do coração. Então, pode-se fazer exercício físico? Sim. Pode-se ter uma vida normal? Sim. Dependendo da gravidade do seu caso, com orientação do seu médico, sempre. Mas você vai voltar a uma vida normal e vai fazer exercício físico. Minuto do coração. Doutor Calil. Beleza. Então, gente, basicamente, o que a gente está falando aqui é o seguinte. A outra informação também que ficou vaga no processo e foi perguntado hoje é o seguinte: qual era a capacidade cardíaca do senhor Onírio na época? Então foi dito assim, antes dele colocar o marca-passo, ele tinha 25%. Foi o que a dona Heralda disse. Tá, e depois? Como ficou essa capacidade? Ela melhorou? Ela ficou boa? Ficou 100%? Não sei. Não foi juntado nenhum exame, não foi trazida nenhuma declaração do médico, o médico não foi ouvido como testemunha. Por que eu estou dizendo isso? Porque, olha só, pela cronologia dos fatos, em 2020,
Em junho de 2020 foi o dia que ele foi internado. Ele foi internado, foi para o hospital. Segundo o que foi dito aqui, ele colocou um stent, passou por uma cirurgia cardíaca. Não conseguiu colocar o quê? O marca-passo naquele momento. Por quê? Porque ele estava com pneumonia ou ele estava com alguma outra doença que a gente não sabe qual. Passaram-se 6 meses, ele foi para Ponta Grossa, ficou com a família, saiu de licença do trabalho, voltou para Curitiba. Quando ele voltou para Curitiba, ele colocou o marca-passo. Ou lá, não sei exatamente onde ele colocou o marca-passo, também que não tem no processo. Mas ou lá em Ponta Grossa ou em Curitiba, ele colocou o marca-passo. Tá, e depois, ele melhorou? Melhorou. Quem está dizendo isso? A família do Onírio. Os porteiros que trabalhavam lá com o Onírio. Todo mundo fala assim, não, ele estava bem, já estava andando, já estava indo pro bar, já estava bebendo cerveja, já tinha voltado a trabalhar. Então, assim, o próprio Luiz Felipe fala que ele já tinha voltado a dirigir, que no primeiro momento, assim, quando ele estava debilitado, quem é que dirigia para ele? Era o Luiz Felipe. Né? Inclusive, parece até quando ele foi buscar o Onírio em Ponta Grossa, foi o Luiz Felipe que foi buscar ele. Né? Mas então, a pergunta é, tá, depois que ele colocou o marca-passo, o que é o marca-passo? O que acontece, gente? O coração, ele perde capacidade cardíaca porque ele perde o ritmo. Né? Então, marca-passo para voltar ao ritmo. Então, assim, ele não consegue encher o suficiente, bombear o suficiente, então você vai perdendo essa capacidade cardíaca. E isso gera infarto, você pode morrer e tudo mais. Quando você coloca o marca-passo, você corrige isso. Então, a chance de, depois que você colocar o marca-passo, a sua capacidade cardíaca aumentar é muito grande. Na verdade, a gente coloca o marca-passo para isso. Só que aí é o seguinte, depois que ele colocou o marca-passo, qual foi a capacidade cardíaca dele? Não sei. Não foi feito nada. E foi dito também, e aí, Anne, por favor, coloca pra gente no minuto 21 da declaração da Júlia também, que foi encontrado lá na época que aconteceu o fato, ele tinha acabado de fazer um exame. Né? Eles sabiam que ele tinha feito o exame porque tinha um boletim lá de que ele fez o exame. Mas a família não buscou esse exame, nem o Ministério Público requereu, nem o assistente de acusação requisitou. Ou seja, a gente não sabe que exame era esse. Poderia nos ajudar aqui. Né? 21. Colocou o minuto aí, né? 21.01. Pode pôr. Na cama, cansava mais. Como é que a senhora sabe da situação dele? Então, doutora, o que eu sei foi que eu localizei nesses documentos, né? Nesse dia que eu fui, após o crime, que eu fui retirar os documentos, que havia um comprovante de exame dele, que nunca foi retirado. Então, ele estava fazendo exames do coração e precisava desse acompanhamento. Então, assim... E sabe o resultado desse exame? Você tem conhecimento? Ele tinha uma pasta na hora de recolher os... Tá. Você tem conhecimento do resultado desse exame que ele fez e não foi buscar? Não tem. Ok, não tem problema. Beleza. Tá certo. Tá ótimo. Então, gente, assim, o que acontece? Se o crime tivesse ocorrido logo depois que ele saiu do hospital, ou logo depois que ele colocou o marca-passo, eu não estaria aqui como defesa sustentando que ele não estava vulnerável. Mas esse fato aqui ocorreu quase 2 anos depois dele ter passado por essa primeira cirurgia. 6 meses, quase 1 ano depois de ele ter colocado o marca-passo. Ou seja, o Onírio ele se recuperou. Ele ficou de licença, ele ficou na casa da família, ele foi para Ponta Grossa, ele voltou a trabalhar. Então é muito difícil, sem uma prova concreta, eu falar assim, olha, o senhor Onírio, por ser simplesmente cardiopata, ele não conseguia se defender. Por quê? Ah, porque ele tinha debilidade. Tá, vamos lá. Qual é a doença do senhor Onírio? Não sei. Qual é a debilidade dele? Não sei. Qual é a capacidade dele se defender? Não sei. Então, por tudo isso, e os senhores aqui hoje, como jurados, têm que julgar com base na prova. Tá? E essa prova era possível? Era muito simples. Pede um laudo para o médico e fala assim, olha, o senhor Onírio tinha cardiopatia, ele tinha dificuldade de se resistir porque ele não tinha condições de ter força ou de respirar adequadamente, mas isso não foi feito. E aí os senhores jurados são chamados aqui hoje para julgar com base na prova. Né? E assim, por mais que a gente acredite, eu não estou em nenhum momento duvidando da palavra da vítima aqui, ou não da vítima no caso, mas da família da vítima. Eu acredito neles. Mas olha só, nenhum deles aqui, da família da vítima, é médico. Nenhum deles sabia exatamente qual era o problema de saúde do seu Onírio. Então, como é que eu vou mensurar isso com uma vulnerabilidade? Eu entendo que aqui não há prova. Pode até ser que o seu Onírio tinha realmente uma vulnerabilidade. Pode até ser que ele tinha uma dificuldade de se defender, mas eu não consigo provar isso no processo. Por quê? Porque, assim, eu não sei que doença, qual é o grau de debilidade. Inclusive, o depoimento dos porteiros
e eu coloquei aqui alguns trechos para a gente passar também, eles já sustentam que, tanto dos 2 porteiros quanto do síndico do prédio, né? Falou, não, o Dornir já estava bem, ele já estava andando, ele já ia para o bar, bebia, ele voltava, ele fazia tudo sozinho, caminhava. Então, assim, tudo indica, né, não pelas pessoas da família, mas pessoas que conviviam ali no dia a dia, no prédio. Fala assim, não, o senhor Nírio estava bem, ele estava caminhando, ele ia para o trabalho, ele voltava, ele saía com o Luiz Felipe. Tanto é que no dia ele saiu para beber, ele bebeu 2 cervejas lá no Bar da Maria, voltou. Né? O vídeo que passa aqui, ele está andando normalmente, né? Ele não está mancando, ele não está com algum problema para se locomover. Então, assim, tudo indica que ele estava bem. Então, assim, como é que eu vou provar aqui que nesse momento ele estava vulnerável? Não sei. Ah, pode ser que ele, por causa da doença dele, ele seja vulnerável. Tudo bem. Mas qual é a doença dele? Qual é a capacidade cardíaca dele? O que isso compromete para que ele se defenda naquele momento? Então, a Defensoria Pública entende nesse momento aqui, excelência, senhores jurados, que não há prova aqui no processo suficiente para falar o seguinte, que o réu se aproveitou da condição de vulnerabilidade da vítima, que padecia de cardiopatia. Porque muita gente tem cardiopatia e faz exercício físico. Muita gente tem cardiopatia e consegue se defender. Muita gente tem cardiopatia e tem força para se defender. Tá certo? E por que eu estou falando isso? No contexto da confissão do Luiz Felipe, e aí eu vou pedir para passar, Anne, o interrogatório dele, para a gente, rapidinho, eu vou pedir para passar 1 minuto em que ele fala o que aconteceu. Tá? O Luiz Felipe, ele sustenta que houve uma briga, ele sustenta que ele foi se defender, ele sustenta uma... Dia hoje, dia 23 de dezembro. Põe no minuto... Peraí, deixa eu só achar aqui. Isso, esse aí. 10h41. Vídeo aqui dá 40 minutos, mas tudo bem. E daí, o que aconteceu? Aí rolou o estresse lá, né? A gente começou a discutir. Aí eu vi que ele já estava com uma faca por detrás das costas escondida, né? Gritando, falando alto, né? O que ele gritava? Palavrão, né? Sou ladrão, vagabundo, pegou minhas bebidas, para levar para os vagabundos na rua, isso, mais aquilo, comecei a falar. Aí é que eu virei as costas para ligar o computador, para me mexer, né, no computador. O que você respondeu para ele? Eu não respondia, não tinha costume de ficar respondendo, eu ficava quieto, né, para não gerar confusão. Aí que nessa que eu fui pro lado do computador, acho que ele achou que eu ia pro lado dele, pegou e puxou a faca no primo. Puxou a faca e tentou me acertar. Nessa que ele tentou me acertar, daí eu levei a mão na frente da faca. Pode mostrar o teu machucado? E consegui tirar a faca dele. Infelizmente, na hora ali do calor do momento ali da situação, né? Estava drogado, bêbado, eu acabei acertando ele com a faca dele. Tá, e onde é que você acertou ele? Eu acho que foi mais ou menos por aqui, nessa altura. E que faca era essa? Que tamanho era essa faca? Era uma faca preta, assim. De cabo preto? De cabo preto. Uhum. Assim? Doutor Thiago, só pedir para constar a confissão do acusado na ata, tá bom? Como atenuante. Beleza. Então, sim, a dinâmica do fato. Eles foram beber juntos, voltaram. O Luiz Felipe foi comprar droga, usou droga, voltou. E aí tem a questão da droga, tem a questão do álcool, que deixa as pessoas mais violentas. Isso é um fato, né? A gente trabalha aqui no júri, a gente vê muito isso, principalmente na violência doméstica. Então, ele voltou, eles tiveram a discussão e aconteceu a facada. Tá? A Defensoria Pública, inclusive, essa confissão vai reduzir a pena dele, porque é uma causa de redução da pena. Tá? Também não está pedindo absolvição por legítima defesa, mas quando eu for explicar os quesitos, tem um terceiro quesito aí que é uma opção dos senhores jurados, é um poder de vocês, mas eu vou deixar para o final. Então, senhores jurados, o que acontece? O crime ocorreu? Ocorreu. Foi o Luiz Felipe? Foi o Luiz Felipe. Vocês vão absolver ele? Esse quesito eu pulo para vocês, na hora que vocês forem explicar finalmente aqui, vocês vão decidir conforme a convicção de vocês. Por último, o crime se deu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que o réu se aproveitou da condição de vulnerabilidade da vítima, que padecia de cardiopatia, encontrando-se debilitado e ainda depositou contra sua boca um pano, cessando qualquer pedido de socorro. A questão do pano também, a delegada pergunta para ele.
né? Ele não fala que se colocou o pano, se foi antes, se foi depois. A gente não sabe se aquilo foi para ele não pedir socorro, ou se já quando ele já estava morto. Não sabe se esse pano foi na hora que arrumou o quarto, então a gente não sabe. A dinâmica ele não explica. Tá? Então, assim, se for dessa maneira aqui, é o Ministério Público que está colocando. Nenhuma testemunha fala que foi para sufocar ele. Isso é uma suposição. E mais, gente, a questão da vulnerabilidade é o que eu já disse. Existe uma possível vulnerabilidade? Existe. Mas essa vulnerabilidade, depois de 2 anos, depois de ter feito a cirurgia, depois de ter ficado internado, depois de ter feito o marca-passo, depois de passado mais de 1 ano, depois de ele ter voltado para a cidade dele, depois de ele ter voltado para trabalhar, eu acho muito difícil. Pode existir? Poderia. Mas, assim, caberia a quem provar? Quem acusa. Que aqui são 2, né? O doutor Renato, pela vítima, que tem um contato com a família, que poderia pedir o prontuário, e o doutor Lucas, que é do Ministério Público, que poderia requisitar. Nesse ponto, eles tinham que ter juntado o prontuário. Até para a defesa poder realmente falar assim, olha, realmente ele tinha uma cardiopatia muito grave, o médico ia dar um laudo, e falar assim, beleza, não tem o que dizer. Mas sem essa prova, a defesa não tem nem o que falar. Você fala assim, peraí, ele tinha um problema porque ele teve pneumonia, ele teve um problema porque ele é cardiopata, porque ele colocou stent, porque ele colocou marca-passo, né? Até porque se tivesse essa prova no processo, a defesa ia poder fazer o quê? Peraí, vamos chamar um perito aqui, vamos fazer uns quesitos, vamos perguntar para o médico dele, vamos chamar o médico dele aqui e falar assim, peraí, ele poderia correr? Ele podia se defender? Se o médico viesse aqui e falasse assim, não poderia, aí é uma prova. Inclusive, eu, como defensor, nem ia fazer pedido da defesa para tirar qualificador. Eu falei, não, beleza, existe uma vulnerabilidade ali. Mas aqui não há provas. Por isso, senhores jurados, a defesa entende que, no quarto quesito, quando perguntado para vocês, vocês votem não. Tá? E aí, o que acontece? O Luiz Felipe vai ser condenado? Vai. Por homicídio simples. Não tem nada dessa história que o doutor falou aí, de colocar a tornozeleira e ir embora para casa, até porque o doutor Thiago põe uma pena alta, então assim, ele não vai ficar, vai embora. Ele vai ficar respondendo aí por um bom tempo. Até porque não é só um homicídio, né? Ainda tem um furto aqui, tem 2 crimes. Então vai ser 2 penas que vão se somar. Né? Então, assim, não vai colocar a tornozeleira, não vai embora. Mas vocês vão estar aplicando pena justa. A pena do homicídio já é um crime grave. Vocês aqui, imagine quanto custa fazer um júri. Nós temos 7 jurados aqui. O senhor público é um julgamento caro. A pena é alta. A pena começa em 6 anos e vai a 12 anos. Né? E assim, Tami, por favor, dá para colocar o PowerPoint? E aí a gente entra o outro lado da moeda, né? A gente fala assim, tá, mas no Brasil, antigamente falava assim, mas se cumprir um 6º, vai progredir. Mentira, que já não é mais assim. Mudou a lei, agora tem que cumprir quase 50% da pena, crime grave, né? E aí a gente tem um outro lado da moeda que os nossos tribunais já falaram pra gente, que é o quê? O Supremo Tribunal falou assim, olha, o Brasil vive um estado inconstitucional de coisas. O que é isso? As nossas cadeias são tão ruins, que tem julgado a Corte Interamericana mandando contar em dobro o tempo da pena. Porque o lugar é tão ruim, tão insalubre, tem tanta doença, a pessoa morre por vários motivos, que eles estão falando assim, não, a pessoa ficar um dia, ela conta 2, para ela poder sair logo daquele inferno, vamos dizer assim, porque é um inferno mesmo a cadeia. Né? Então, dá para descer um pouquinho também? Dá para aumentar a tela? Aí o Drauzio Varela, né, fala que todo juiz deve conhecer as cadeias, por onde as pessoas andam. Ele foi médico, ele ficou 20 anos trabalhando no Carandiru, voluntário, né? Ele era o único médico do Carandiru, ele viu muitas coisas, o livro dele, né, muito bom, ele tem vários, né, Carandiru, tem os Carcereiros, vale a pena ler. Né? Desce um pouquinho, por favor. Pois não. Eu concordo, todo juiz tinha que ter, mas eu falei isso só por isso que eu vou fazer essa parte. Eu concordo que todo juiz tinha que conhecer as cadeias, mas também todo juiz tinha que conhecer o cemitério. Tá bom. Eu já sabia que você ia falar isso. Beleza. Essa aqui é uma foto aqui do Paraná mesmo, de uma delegacia, pra você ver a quantidade de gente que tem ali. Não tem cama para todo mundo, não tem... a banheira é um banheiro para todo mundo ali que fica um nojo, né? Eles mesmos têm que limpar a cela. Desce um pouquinho, por favor. E aí a gente tem várias rebeliões, né? A Casa de Custódia de Curitiba sempre tem gente morrendo lá, se matam, os detentos se matam entre si. É uma das piores cadeias aqui do Paraná. Desce um pouquinho mais, por favor. Aí a gente tem a questão dos massacres, né? Em 92, a gente teve o massacre do Carandiru, a polícia entrou no Carandiru, matou 111, tem gente que até contesta esse número, diz que é muito mais gente, mas 111 oficiais. Esses policiais nunca foram julgados, até foram julgados, foram condenados, mas o tribunal recorreu e eles anularam e ainda não está indeciso. Mas foram 111 pessoas mortas, tá?
em Carandiru, em 2092. Foi o maior massacre de presídio que tem na história do mundo, né? Você vê o presídio completamente destruído, ele foi até demolido depois disso, que o estrago político foi tão grande, né? Desce um pouquinho mais. 31 mortos em Casa de Rio Grande do Norte, Benfica, Rio de Janeiro. 67 mortos em Manaus, em 2017. 2017 também em Boa Vista, 33 mortos. E aí várias outras situações, Urso Branco, Pedrinhas, esse de Pedrinhas aí foi aquele que eles arrancavam a cabeça do povo e mataram mais de 90 pessoas. Nessa época eu era defensor lá em Pedrinhas, eu fui lá em Pedrinhas. Era um presídio muito ruim porque eles prendiam as pessoas da capital e do interior junto, e elas faccionavam e eles se matavam lá dentro por causa disso. Era bem complicado. Desce mais um pouquinho. E aí a gente tem umas fotos aqui, isso aqui é no Paraná mesmo. A gente tampou o rosto para preservar a imagem dos presos, né? Mas isso aí é uma imagem de uma cela, né? Que tem 60 pessoas ali. Você vê, não tem cama para todo mundo. Tem que revezar na hora de dormir. Desce mais um pouquinho. Os presos, eles têm feridas, ó. Tipo, não tem meio que uma higienização adequada ali, nem curativo. Pode descer mais um pouco. O Paraná ainda tem um problema sério, que a gente deixa preso em delegacia, que não é adequado, mas deixa ainda. Desce mais um pouquinho, por favor. Pode ir mais um pouco. Desce mais um pouco. E aí a gente tem a maior parte dos mortos, a gente tem pelo menos eu tinha essa percepção, não sei se vocês têm isso também, a gente acha que a maior parte dos mortos morrem por briga entre eles, né? Ou por briga de facção, mas não, a maior parte das pessoas morrem por falta de médico, e de medicamento e de tratamento adequado. Inclusive eu vou fazer um júri esse mês que vem, que o rapaz ele só sobreviveu porque a Defensoria Pública fez uns 10 pedidos para o juiz, ele foi fazer o exame, e aí quando chegou no hospital falou assim, você tem que internar direto na UTI, porque o seu caso é gravíssimo, né? E graças a Deus ele está internado, está com prisão domiciliar agora. Mas assim, além de não ter o equipamento e o médico lá dentro, as pessoas são esquecidas, vamos ser bem sinceros, né? Não tem defensor suficiente, as pessoas não visitam os presídios, as pessoas estão lá doentes e estão morrendo. Desce um pouquinho mais, Anne, por favor. Peraí, sobe um pouquinho. Sobe mais um. Rio de Janeiro tem uma morte de preso a cada 2 dias. Desce mais um pouco. O Rio de Janeiro tem um presídio que já deu essa decisão aí. Um dia de pena vale por 2, de tão ruim que o presídio é, né? Pode descer mais um pouco? Desce? Pode descer? Aí são uns outros dados aí também que não importa, mas que é importante. E aí, por último, a gente já foi condenado na Corte Interamericana. Desce mais um pouquinho, esse último aí. A gente já foi condenado na Corte Interamericana, nesse caso do presídio de Rio Branco. Por quê? Porque assim, o Brasil não respeita as regras mínimas. A gente não respeita nem as regras que estão na lei de execução penal. Ou seja, não tem educação, não tem trabalho, não tem saúde, não tem higienização, não tem saneamento básico. Então, assim, as pessoas estão lá num verdadeiro caos. Então, assim, mas a pena não é tão alta. Mas a progressão é rápida. Não, a pena é alta, a progressão não é pequena, a progressão é grande, a pessoa tem que ficar bastante tempo presa antes de ir para o regime semiaberto. E pior, a pessoa está submetida ao pior dos mundos, que é um lugar que ela não vai ver a família dela, que ela não vai ter uma alimentação adequada, que ela não pode trabalhar, mesmo que ela querendo trabalhar, não pode, porque não tem opção, só tem meia dúzia de vagas lá, só o pessoal que está lá mais antigo, e ela não pode estudar. Ou seja, você vai tirar dessa pessoa os melhores anos da vida dela, porque ela nunca mais vai esquecer daquilo. E detalhe, a gente fala que a pena é para ressocializar, não, ele vai sair de lá melhor. Não vai. Como é que a pessoa sai de um lugar desse melhor? Não tem como. E outra coisa, a gente está falando de um menino, o Luiz Felipe é um menino, ele tem 29 anos. Ele nunca foi preso antes, ele não tem nenhuma passagem por violência, por lesão corporal, por nada. Ele é um réu primário. E isso vai ser considerado na pena dele, em benefício dele. Mas ele é um quê? Um rapaz que perdeu a cabeça. Provavelmente ele estava num relacionamento que era abusivo, né, que tinha uma dificuldade ali, tinha a questão do álcool e da droga, que também que turbina isso, mas no fundo, ele perdeu a cabeça. Ele vai pagar por isso? Vai, mas de maneira justa. E qual é a maneira justa que a Defensoria Pública defende hoje? Que ele seja condenado no homicídio simples. Essa qualificadora representa para ele quase metade da pena. E a gente está defendendo a retirada da qualificadora por falta de prova. E também porque ele está submetido a esse tipo de regime prisional que é injusto, é desumano e é cruel. E quando a gente fala que é desumano, cruel e injusto, a gente está falando que a gente vai colocar uma pessoa lá com 29 anos, ela vai sair com 35, 40,
não sei que época que ele vai progredir, porque também é assim, se cometer falta grave, diminui a progressão, se cometer falta grave, regride, né, o regime. Então, assim, ele vai sair na idade dele, uns 35, 40 anos, com certeza uma pessoa com muita dificuldade. Por quê? Vai viver um mundo que ele já está vivendo há 2 anos, né, porque ele está preso há 2 anos. Então, ele já está pagando por isso, ele já está pagando por esse crime. Ele diz para a delegada que interroga ele que está arrependido, né, que ele ficou arrependido. Anne, você pode... Tami, por favor, coloca o minuto do interrogatório dele, minuto 59.54, por favor. É o minuto dele. Não, o movimento é 13.2, eu acho. Isso, é lá no finalzinho mesmo, é 59.54. Você está arrependido do que fez? Estou bem arrependido. Você está arrependido porque foi preso. Antes de você ter sido preso, você estava arrependido do que fez? Então, por eu estar arrependido, por isso que eu me entreguei, né? Entendi. Me apresentei na polícia. Não foi porque todas as noticiários estavam lançando a sua foto nas filmagens, todos os programas de televisão a nível nacional como procurado. Não foi por causa disso que você se entregou? Eu me entreguei, me apresentei porque eu estava e estou arrependido. Tá certo. Pelo Mais conceito. alguma questão que você gostaria de falar? Não. Tá, gente. Então, o Luiz Felipe é um menino pobre, porque está sendo defendido pela Defensoria Pública. Ele se entregou para a polícia, tá? Ele se arrependeu do que fez. Tenho certeza absoluta que ele se arrepende até hoje do que ele fez. Ele não veio aqui hoje, não sei por qual motivo, ainda talvez um dia eu descubra, tá? Mas ele falou que gostaria de participar do julgamento dele. Provavelmente se ele viesse aqui hoje, ele confessaria na frente dos senhores, porque ele não ia mudar a versão, ele me disse isso. O Luiz Felipe tem 29 anos, é primário, ele nunca cometeu nenhum crime, é a primeira vez que ele está aqui, né, respondendo o processo, já está preso. E por isso, a Defensoria Pública pede aos senhores jurados, na data de hoje, que votem não na qualificadora. Por qual motivo? Eu não sei se o Onírio realmente era uma pessoa vulnerável. Parece ser. Mas eu não sei se isso impedia ele de se defender. Por isso, por falta de prova, e essa prova poderia ser produzida, e a defesa poderia vir aqui e falar assim, olha, realmente tem prova. Né? Porque em relação à autoria e materialidade tem prova. Não estou contestando que não foi ele, não estou pedindo a absolvição do Onírio, perdão, do Luiz Felipe. Eu acho que ele tem que ser responsabilizado. Né? E provavelmente vocês vão responsabilizar ele. Mas, em relação à qualificadora, primeiro, essa qualificadora não foi imputada pela doutora Marcela quando ela analisou o inquérito. E ela tem essa liberdade. A doutora Ticiane veio, aditou, colocou, não, mas ele era vulnerável, tal, colocou aqui que o crime se recusou, o recurso dificultou da vítima porque o réu era vulnerável. Mas, assim, que doença que ele tinha? Não sei. Qual era a vulnerabilidade dele? Não sei. Qual era o grau de debilidade dele? Não sei. Qual é a capacidade cardíaca dele? Não sei. Qual é o exame que ele tinha feito naquela semana para a gente saber que ele estava, se ele estava bem ou não estava? Não sei. Por quê? Porque a vítima não trouxe, porque o promotor não trouxe. Foi juntado o prontuário dele na época que ele foi internado? Não. Doutor, foi juntado um laudo... Se me permite uma parte aqui, pois não. A incidência da qualificadora não é tão somente em razão da vulnerabilidade do Onírio. A qualificadora incide também pelo fato de ele estar deitado e não teve nenhuma chance de defesa. Tá, mas olha só, peraí, só um pouquinho. Inclusive, essa questão de ele estar deitado também é uma questão que é a doutora Ticiane que colocou. Porque, assim, segundo o Luiz Felipe, ele acertou ele em pé. Se você quiser, eu posso até passar esse trecho, porque a acusação não colocou isso. Mas o que ele diz é o seguinte, ele atacou ele em pé e ele caiu na cama, porque o corredor é muito pequeno. Vocês podem ver pela foto. Né? Então, a briga foi naquele espaço pequeno. Então, ele atingiu ele em pé. Eu posso até colocar isso para vocês. Veja se você acha aí, Gustavo, para a gente colocar. Eu coloco isso para vocês. Então, assim, ele não atingiu ele quando ele estava deitado ou ele estava dormindo. O que ele diz é que a briga que eles tiveram foi em pé. Tami, perdão. Tem a Jane, tem a Tami. Põe pra gente de novo, então, o interrogatório dele no minuto... deixa eu só ver aqui. Peraí, rapidinho. Que ele denuncia.
Deixa eu ver. Eu coloquei aí no papelzinho, é minuto 13, alguma coisa assim. Veja aí. O interrogatório. Isso aí. Põe esse minuto aí. E daí o que aconteceu? A dinâmica do fato. Os três lá, né? A gente começou a discutir. Aí eu vi que ele já estava com uma faca por detrás das costas escondida, né? Gritando, falando alto, né? O que ele gritava? Palavrão, né? Sou ladrão, vagabundo, pegou minhas bebidas, para levar para vagabundo na rua, isso, mas aquilo, como eles sempre falavam. Aí é que eu virei as costas para ligar o computador, para me mexer, né, no computador. O que você respondeu para ele? Eu não respondia, não tinha costume de ficar respondendo, eu ficava quieto, né, para não gerar confusão. Aí que nessa que eu fui pro lado do computador, acho que ele achou que eu ia pro lado dele, pegou e puxou a faca, né, pra mim. Puxou a faca e tentou me acertar. Nessa que ele tentou me acertar, daí eu... Tem uma parte também que ela fala do que é na cama, ele explica a dinâmica, entendeu? Mas assim, pelo depoimento do Luiz Felipe, o crime ocorreu com eles em pé. Né? E quem veio com a faca foi o senhor Onírio, pegou a faca nas costas, ele puxou a faca, pegou a faca e deu a facada nele. Então assim, a gente tem 3 dúvidas aqui. Primeira dúvida, ele era vulnerável? Qual é a prova do processo que me mostra que ele realmente era vulnerável e não podia se defender? Segunda dúvida, esse crime ocorreu com ele deitado na cama ou ele em pé? Não sei. A única prova que eu tenho no processo da dinâmica do fato é o que o Luiz Felipe fala. O Luiz Felipe fala que foi em pé. E eu defendo que foi em pé. Até porque quem tem que provar que foi o contrário é quem acusa. E nenhuma testemunha veio aqui e falou assim, foi na cama. Ou nenhum perito falou no laudo de exame do local que falou assim, não, com certeza absoluta, ele foi atingido aonde? Na cama. Por quê? Porque não teve imagem de sangue na parede, não teve briga, não tem nada disso no laudo. Se tivesse, pode ter certeza absoluta que o Dr. Renato e o Dr. Lucas iam falar. Então, a segunda dúvida aqui também não fala que foi deitado, né, doutor, na qualificadora, mas tudo bem. E por último, essa questão do pano também não ficou esclarecido. Ele não fala que colocou pano, ele não explica isso. Fala, deitado na cama, sim. Consta na diferença de denúncia e movimento... Tá, mas não tá faltando aqui no quesito, então. A qualificadora fala em razão de estar deitado na cama e ter sido colocado um pano na boca para que ele não precise socorro. 14.57. Pode por aí, Antônio, por favor? 14.53. Quando você acertou ele, ele estava sentado na cama ou estava já deitado? Eu estava de pé, né? Estava de pé? Mas veja bem, se ele estava de pé, ele não teria caído no chão e não na cama. Sim, ele estava de costas para a cama. Ele estava de costas para a cama? Então ele estava de pé não do lado da cama, ali que vai para o banheiro, nem do outro lado. Naquele corredorzinho entre a cama e o banheiro. Entre a cama e o banheiro. E daí ele caiu E aí ele caiu na cama e aí ficou a mancha de sangue redonda no meio da cama porque foi onde ele caiu. Né? Então, assim, em tese ele estava em pé. Existe alguma outra prova que fale o contrário disso? Não, só o que a promotora acha. Né? Tipo, ela pode achar o que quiser, mas ela provou? Não. Então, assim, senhores jurados, no quarto quesito, a Defensoria Pública pede que vocês votem não por 3 justificativas. Primeiro, a gente não sabe o grau de vulnerabilidade do senhor Onírio. Segundo, a gente não sabe se ele estava em pé ou não, e nem o Ministério Público trouxe essa prova, e nem trouxe a juntada do laudo, nem o prontuário dele, nada de médico que pudesse comprovar que ele realmente tinha um problema muito grave de saúde, a ponto de dificultar a defesa da vítima. E, por último, a questão do pano também, que não ficou muito claro isso. Ele nega essa questão do pano. E aí foi dito hoje que era uma meia, outra falou que era uma toalha, aqui na denúncia está como um pano, e não sei nem exatamente o que está ali mesmo na boca. E nem sei se também isso foi colocado depois, que ele já estava morto, ali na hora de arrumar as coisas, na hora que ele foi embora, também não sei. Senhores jurados, então, em relação à questão do homicídio, a Defensoria Pública entende aqui
que ele deve ser responsabilizado por um homicídio simples e que vocês, na hora de votar, por uma pena justa, e aqui eu peço pena justa, baseado em tudo isso que eu disse, né? Eu não vou repetir, mas basicamente para que ele seja condenado no homicídio simples. Tá? A pena dele é de 6 a 12 anos, é uma pena altíssima, tá? É uma das penas mais graves do Código Penal. Ele vai ficar preso ainda, ele não vai sair daqui direto, não vai sair de Ponta Grossa com tornozeleira, não, isso não vai acontecer, fiquem tranquilos. Tá? E, por fim, eu não passei para vocês, mas eu vou só referir aqui, os porteiros e o síndico do prédio, todos eles falam, olha, o Onírio estava bem, ele estava caminhando, ele estava trabalhando, ele ia beber, ele voltava sozinho, ele saía sozinho, ele saía com o Luiz Felipe, então assim, ele já estava tendo uma vida normal. Por último, senhores jurados, vai ser perguntado para vocês uma questão aqui do furto, porque é um crime conexo. Em tese, vocês não julgam crimes de furto, porque furto é patrimônio. Tá? Mas quando é cometido junto com o homicídio, vocês vão ser convocados a votar. Tá bom? E aí eu vou convidar o... Vem aqui, Gustavo. Eu vou convidar o Gustavo só para ele falar. Essa tese é uma tese bem simples, tá bom? E aí, antes de passar a palavra para o Gustavo, eu só queria que vocês entendessem o seguinte, vocês estão livres para decidir da forma como vocês quiserem. Vocês não têm vinculação com a Defensoria Pública, não têm vinculação com o esteja de acusação com o Dr. Renato, nem com o Dr. Lucas. Tá? Então, assim, votem com a consciência de vocês. Primeiramente, né, boa noite a todos. Não vou me estender muito nos cumprimentos. Né, faço as palavras do Dr. Vitor as minhas, ao excelentíssimo Dr. Juiz, né, o Tiago, a assistência de acusação pelo Dr. Renato, Ministério Público. Enfim, eu imagino que vocês já foi bem exposto aqui para vocês a questão da competência, né, porque pelo crime ter sido cometido, pelo homicídio, engloba a competência do crime de furto. O furto que teria sido, né, nos termos da denúncia, pelo sumiço do carro, da carteira de motorista, não, né, a carteira com os documentos e os cartões de crédito do senhor Onírio. Bom, eu entendo, né, que, assim, com a devida vênia, o Dr. Renato fez a fala dele, que vocês deviam fazer justiça e tudo mais, mas vocês, como jurados, vocês têm uma responsabilidade também como juízes de fato, né, e também na aplicação tanto também vinculados à lei, né? O artigo 181 do Código Penal, né, ele determina que quando há um crime de furto, né, dos crimes de competência de patrimônio, em que há um dano ao patrimônio da pessoa, nos casos em que ela é praticada em relação conjugal, há isenção de pena. Esse é um benefício que o legislador deu às pessoas que que realizaram esse ato. E, no caso concreto, apesar de eles não estarem casados, né, com o papel passado, eles viviam em coabitação, tanto que isso foi defendido aqui pela acusação. Os dois tinham um relacionamento, moravam juntos, isso ficou claro aqui, tanto pelos porteiros, né, que vieram testemunhar aqui perante vocês. Eles disseram que o Felipe sempre estava ali, vinha, né, quando o Onírio não estava, às vezes ele estava lá, dirigia para o Onírio, enfim. Então, eles tinham uma relação estável. Essa teoria, essa condição de relação estável, ela já é aceita por todas as áreas do direito, tanto no direito civil, direito de família. Você não precisa necessariamente ter um papel casado com a pessoa no cartório para viver numa relação com ela. A relação estável ela é determinada pela vivência da pessoa junto com a pessoa, dentro da casa, né? A relação de tentar construir ali um lar, né? Quem sabe uma família também. Então, de acordo com o artigo 181 do Código de Processo Penal, quando o crime de furto é praticado nessas condições, como é o caso concreto, a pessoa tem o benefício da isenção de pena. Esse é um benefício que o legislador aplicou. Deixa eu ver aqui. Em relação ao repouso noturno, né, que era uma agravante também que foi colocada, que é uma agravante do crime de furto, que é o repouso noturno. Pelo fato da pessoa estar em repouso, em condições mais vulneráveis, em tese,
né, no crime de furto, ela teria uma pena um pouco maior do que o crime de furto comum. Veja, isso foi colocado na denúncia, tem até aí o código, o artigo, se vocês quiserem ver, acho que ela vai colocar ali na tela. Aí, ó. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título, nos títulos dos crimes contra o patrimônio, furto, roubo, roubo não, né, porque roubo tem violência, furto não pressupõe violência, pressupõe que a pessoa pegou algo e foi embora. Não pratiquei uma violência contra a sua pessoa ou contra a vida da pessoa. No caso dos crimes de furto, é isento para quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título em prejuízo do cônjuge em constância na sociedade conjugal. Então, como eles viviam uma relação estável, isso equipara-se à condição de cônjuge, por isso ele teria uma isenção de pena. Eu imagino que os senhores estão aqui para fazer justiça, mas os senhores também não podem se desvincular totalmente do que a lei prevê, né? Se a lei pressupôs esse benefício, em tese é obrigatório o benefício dessa isenção para o acusado aqui, o senhor Luiz Felipe. Ô, Gustavo, só desculpa uma outra parte. A lei também é clara na constância, né? Eles viviam juntos. Mas ele estava morto. Quando ele furtou depois de matar. Então já não tinha mais constância. Né? Mas ué? Mas também não tem repouso noturno. Não tem repouso noturno, né? Se a vítima estava morta, tinha com repouso noturno, né? Ele matou de madrugada à noite? Ele matou depois das 11. É questão de... É outra questão, mas ele furtou depois de matar, né? Mas enfim. Desculpa, tá? Só para... Então, também, como eu estava falando da questão da majorante, né, do crime de furto de repouso noturno, né, apesar do crime ser praticado de noite, quando o crime de furto se materializou, a vítima já estava em tese morta, né, então repouso noturno, qual é o objetivo da norma, né? É proteger uma pessoa que está dormindo, que está em casa, em uma situação de vulnerabilidade e tem o seu patrimônio furtado, né? Se a pessoa não está viva, então, teoricamente, não se aplicaria a tese do repouso noturno como agravante, como foi colocado na denúncia que o Luiz Felipe está sendo acusado aqui no processo. Enfim, acho que seria isso. Só complementando o que o Gustavo falou, gente, é porque assim, ó, essa questão do crime de furto aqui, nesse caso, eu sou totalmente contra. Se denunciar também. Por quê? Porque normalmente ele já vai ser punido pelo crime mais grave. Então esse crime mais grave vai embarcar todos os outros crimes, furto, estelionato, qualquer coisa que tem ali naquele contexto. Então assim, ele já vai ser punido severamente por uma pena alta. Segundo fato, querendo ou não, a gente tem que parar, o que o promotor colocou aqui, o doutor Lucas falou assim, olha, mas é na constância, tudo bem. Mas na constância ele também é o quê? Herdeiro. Então o bem que ele roubou lá, ele é herança dele. Então o patrimônio se mistura. Então assim, não tem como falar assim, olha, não, mas o patrimônio não era só do Onírio. Não, era dos dois, eles viviam em união estável. Quem é que vai dizer que não era ou não era? O juiz, depois de uma ação. Então assim, eu acho muito mais fácil a gente isentar a pena aqui do que a gente ficar analisando assim, peraí, mas isso aqui era do patrimônio dele, isso aqui não entrava no patrimônio dele, porque isso é uma realidade. Se eles viviam juntos, ele tinha direito. Né? Querendo ou não, sabendo ou não, a família que era uma união estável, isso não importa. Está na lei. E por último, a questão do repouso noturno. Realmente, não tem sentido nenhum, porque ele já tinha falecido. Não tem repouso noturno, não estava dormindo. Né? Então, por tudo isso, a Defensoria Pública pede aqui no quarto quesito que vocês absolvam ele, né? No terceiro quesito, que vocês absolvam ele, ou que pelo menos retirem o crime de repouso noturno. Por fim, senhores jurados, para a gente finalizar, então a tese da defesa é basicamente o seguinte: vocês vão votar agora. Não sei se o Ministério Público vai voltar, mas se não voltar, basicamente é isso que a Defensoria tem para dizer para vocês. É o quê? A Defensoria Pública concorda que esse crime ocorreu? Concorda. Primeiro quesito, sim. A Defensoria concorda que o Luiz Felipe Messias cometeu esse delito? Concorda. Vocês vão votar sim no segundo quesito. No terceiro quesito, vai ser perguntado assim: o jurado absolve o acusado? E aí eu faço um parênteses aqui, e o seguinte: a tese institucional da Defensoria Pública, a defesa técnica, entende que ele não deve ser absolvido. Mas ele mesmo falou que agiu em legítima defesa. Se isso foi uma legítima defesa ou não, se o Onírio chegou com a faca, se ele fez isso para se defender,
Os senhores jurados vão decidir com base no que o Luiz Felipe falou. E vocês são livres aqui. Então, aqui é livre. Não tem posicionamento da defesa contra ou a favor. Não vou falar assim, não absolvam ou absolvam. Vocês estão livres. Com base em quê? Com base na prova do processo. Existe uma tese aqui de que a absolvição existe, do Onírio. Perdão, do Luiz Felipe. Então, o Luiz Felipe fala assim, olha, eu fui me defender. Se vocês quiserem, pela íntima convicção de vocês, e é isso que vai constar na ata, vocês podem absolver ele. Por qualquer outro motivo, vocês podem absolver ele. Ah, eu vou absolver ele porque o rapaz é novo. Ah, eu vou absolver ele porque o sistema prisional é injusto. Por qualquer motivo, vocês podem votar e absolver. Tá bom? É o que a defensoria está pedindo? Não, mas na ata vai constar e vocês são livres para decidir dessa maneira. É o que o Luiz Felipe quer? Provavelmente, porque foi isso que ele se defendeu. Infelizmente, ele não veio hoje, porque hoje eu teria capacidade de perguntar para ele. No quarto quesito, o crime se deu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Perdão. O recurso que dificultou a defesa, vírgula, na medida que o réu se aproveitou da condição de vulnerabilidade da vítima. Primeiro ponto, a Defensoria Pública pede para que vocês votem não aqui. Por quê? Porque a gente não sabe qual é a doença do seu Onírio, com certeza. A gente não tem o grau de debilidade que ele tinha, se era muito, se era pouco. A gente não sabe a capacidade cardíaca dele, a gente não tem o exame que ele fez naquela semana, a gente não tem o prontuário médico. A gente não tem nem como defender isso aqui, porque falta totalmente prova. Por conta disso, a Defensoria Pública entende que falta prova. Se ele estava na cama e levou a facada na cama, também não sei dizer, e também a acusação não sabe dizer, porque a única prova que tem no processo da dinâmica do fato é a palavra do Luiz Felipe, que diz que atingiu ele em pé. Se tiver outra prova em contrário, a acusação volte aqui em réplica e fale, mas não tem. Não tem. Então, por tudo isso, pela falta de certeza sobre a vulnerabilidade, pela falta de prova e pela dinâmica do fato que a gente também não sabe como ocorreu, a Defensoria Pública entende que vocês votem não aqui. Votando não, a qualificadora não vai prevalecer, ele vai ser condenado por homicídio simples com uma pena alta. E ele não vai sair amanhã, no dia seguinte, para a colônia penal agrícola ou com tornozeleira. Isso não vai acontecer. Garanto para vocês. Tá? Até porque o doutor Tiago é um juiz reconhecidamente aqui que aplica penas altas. Então, assim, a pena vai ser alta de qualquer maneira. Tá? E por justiça e pela questão do sistema prisional nosso, a Defensoria Pública entende aqui que ele deve ser punido sim, mas ele deve ser punido como réu primário, como um rapaz de 29 anos, como um rapaz que perdeu a cabeça porque bebeu e cheirou cocaína e estava com a cabeça quente e vivia no relacionamento abusivo. Tá certo? Então, assim, isso é justiça no caso concreto. E é isso que eu peço que os senhores jurados levem em consideração. Por fim, na questão do furto, a Defensoria Pública entende que esse crime seja absolvido, né, no terceiro quesito, ou pelo menos que não se reconheça o repouso noturno, até porque não há repouso noturno, porque ele já tinha falecido, tá certo? Então, por tudo isso, a defesa encerra, agradece a atenção de Vossas Excelências ao pedido da Defensoria Pública, espera que vocês votem com consciência e sabendo que, assim, infelizmente, nosso país tem um sistema prisional péssimo, para não dizer desumano, né? E isso não sou eu que estou dizendo, isso é o Supremo Tribunal que está dizendo, é a Corte Interamericana, os programas de televisão. Então a gente não está mandando essa pessoa para ir para um retiro ou para um lugar adequado. Não, a gente está mandando ela para um lugar insalubre, um lugar cruel, um lugar com muita violência, com pouco atendimento de saúde, com pouca possibilidade da pessoa melhorar. Ele vai sair de lá pior, pode ter certeza. Mas se a gente puder aplicar aqui, no caso, uma pena justa, é o pedido da Defensoria Pública. Então, no quarto quesito, a Defensoria Pública que vocês votem não na qualificadora. No terceiro quesito, que vocês fiquem livres no que vocês quiserem. E no quesito do furto, que vocês absolvam ele ou votem não no repouso noturno. É isso, muito obrigado. Então, Ministério Público, assistência, interesse em réplica? Não, Excelência. Ok, jurados, algum esclarecimento adicional? Tá, em verdade, só também eu permito, mas não tem problema. Só esclarecimento. Os esclarecimentos que o juiz dá nessa fase são vistos dos autos de maneira objetiva, né? Se é em relação à apreciação da prova, no sentido de que se isso aconteceu ou não, ou se isso é relevante ou não para que se chegue à conclusão A ou B, essa é uma avaliação que tem que ser feita pelo Conselho de Sentença, né? E a rigor, então, não caberia ao juiz responder, porque isso objetivamente, pelo menos
né, não digo que não consta no processo, mas foi uma leitura que foi feita pelo defensor público. De qualquer maneira, doutor Vitor, ainda haveria 31 minutos, se o senhor quiser fazer a exposição nesse sentido, acho que não tem problema, não vai haver posição para o Ministério Público a assistência. Para falar a verdade, a leitura que eu faço do relacionamento abusivo, não estou nem dizendo que é abusivo em relação à vítima, em relação ao acusado, tá? Mas é uma relação que, pelos depoimentos que foram colocados aqui, principalmente pelo melhor amigo deles, era uma relação tinha muita briga, né? Que ele determinadas vezes quebrou parte do apartamento, tinha questão financeira. Então, assim, não era completamente saudável. A família mesmo não traz muita informação, até porque não tinha muito contato, né? Mas existem elementos ali no processo, principalmente pelo amigo, que dizem que realmente tinha briga, tinha discussão, ele dava choco na porta, quebrava móvel, tinha a questão do dinheiro, que ele usava o cartão de crédito, então isso está lá no processo, entendeu? E tinha muitas brigas. O que é isso, doutor Vitor? E aí, como eu disse, na verdade é uma alegação, né, um raciocínio que foi feito pela defesa, e cabe, o Conselho de Sentença verificar se procede ou não e se isso tem relevância ou não para a decisão que vai ser tomada. Tá certo? Mais alguém? Não? Ministério Público, assistência de acordo com os quesitos? Sim, excelência. De acordo, ok. Pela Defensoria Pública, de acordo também? Então, jurados, passamos à etapa final do julgamento, com a aquisitação e a votação.